Olá, meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje nós falaremos, do exemplo 5, que é um carro fazendo uma curva com uma elevação. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante para mim. Ativa o sininho de notificações também para que o YouTube te avise quando tiver novos vídeos. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo. Vamos lá, vamos começar? Então hoje a gente vai fazer uma análise, de um carro fazendo uma curva ali, então é uma trajetória circular, porém essa estrada ela tem uma certa elevação. E qual que é a análise que a gente vai fazer hoje nesse exemplo? Vamos analisar a relação entre essa velocidade, ou seja, a velocidade que está ali no velocímetro do carro, que é essa velocidade linear, e a elevação da estrada, ou seja, como é que se comporta, essa elevação da estrada, esse ângulo, como é que é essa angulação ali e a velocidade. Posso acelerar muito? Qual é o meu máximo de aceleração? Nananã. Então, essa é a análise que nós vamos fazer aqui hoje, tá bom? Vamos começar? Então, aqui eu já fiz o diagrama de corpo livre, mas eu vou repassar aqui com vocês. Nós temos aqui uma normal. Por que essa normal aparece? Porque tem um carro em uma superfície de contato. Então, a normal é sempre uma força de contato. Assim que eu tenho uma superfície onde eu estou entrando em contato, eu tenho a normal. E temos também o peso. Aqui, peso porque esse carro tem massa, ok? Todo objeto que possui massa possui a força peso, Tem a gravidade ali agindo sobre ele. E aí a gente decompôs, aqui tá decomposto já a normal. Por quê? Porque se você olhar nesse eixo que a gente está acostumado a usar, o eixo X e Y, o peso ele tá na vertical para baixo. Porém, a normal, ela tá com uma certa inclinação. E que inclinação que é essa? A inclinação da própria, o quê? Da própria curva, ou seja, da própria estrada, Então, essa angulação é a mesma angulação do qual a normal está sofrendo. E com isso, a gente consegue decompor em NY e depois em NX. E aí, a gente vai escrever agora quais são, como é que ficaria NY e NX? Olha, veja só, se você olhar para esse triângulo aqui, NX, ele tá oposto, ao ângulo. Então, ele é seno. Então, NX é igual a normal vezes esse seno de θ. E o NY, por consequência, é um cateto adjacente. Então, é normal vezes cosseno de θ. Então, essa decomposição é muito importante. Então, a primeira coisa é analisar quais são as forças que estão agindo, e nesse caso, não tem atrito, a gente nem tocou no nome de atrito, então tem só normal e peso, porém a normal ela tá inclinada e para a gente, calcular, nós precisamos encontrar ela no eixo XY, ok? Que é sempre a análise que a gente faz no eixo X e no eixo Y. Dado que a gente encontrou, se vocês olharem, e perceberem, a normal ela tá assim, ela é uma horizontal para cá. Então, se você imaginar, deixa eu apagar isso aqui, que você tem uma curva, Isso aqui é a estrada com elevação, essa é a estrada com elevação. Então, aqui você tá fazendo, o carro tá tendo uma curva, O carro faz uma curva, e essa normal, ela aponta para o centro da curva. Então, ela é uma força, de característica centrípeta, ela tá ali apontando para o centro dessa curva. Então, isso é importante, essa análise também da gente fazer. Tá bom? Vamos escrever nos eixos, que é muito importante. Vamos trabalhar com o eixo Y e vamos trabalhar também com o eixo X. Se a gente olhar ali no eixo Y, nós temos o quê? Na nossa vertical, nós temos NY e peso, e são duas forças que se equilibram. Então, a gente pode escrever que NY é igual ao peso. Quem que é NY? Ó, a gente escreveu aqui que NY é N cosseno de θ. Então, N cosseno de θ vai ser igual a peso, que é
emissão vezes G, já que a massa do carro é emissão, tá? Então, com isso, a gente tem isso aqui. Vamos guardar essa informação e vamos lá para o eixo X. No eixo X, nós temos apenas NY, né? A gente não tem atrito, não tem nada. Então, essa é a nossa resultante. Não tem ninguém ali equilibrando essa força. Então, a gente pode escrever que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E assim como no exercício, né? No exemplo 4, aqui a gente está imaginando, analisando, né, trajetórias circulares. Então, isso é força centrípeta e essa aceleração também é centrípeta. Então, aqui a gente tem que força resultante vai ser Nx, que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E aqui também cabe aquela análise que eu fiz lá no exemplo 4. A aceleração centrípeta, ela pode ser escrita como V ao quadrado sobre R ou ômega ao quadrado vezes R. E aí eu falei, você vai escolher essas velocidades, qual das duas usar, mediante ao quê? Mediante ao que você tem, mediante ao que você está analisando. Não existe decoreba do tipo, a aceleração é sempre V ao quadrado sobre R, ou só ômega ao quadrado sobre R. Sempre vou usar isso nos exercícios. Não, você tem que analisar e ver o que você está olhando ali. Olha, a gente está analisando a velocidade linear do carro, né, no velocímetro. O velocímetro não me dá velocidade angular, então por que eu vou usar o ômega? Lá no outro exemplo era importante o ômega, porque eu estava preocupado com o período do pêndulo. Então é importante que a gente faça essa análise, não vai decorando. Eu sempre falo para os alunos sempre, não façam exercícios mecânicos, não adianta fazer 100 mecânicos, eu prefiro que você faça 20 exercícios bem pensados, que te levem a raciocínios, né, maiores, que não de sempre, é sempre isso, é sempre isso. Não, sempre é uma palavra muito forte. Todo mundo fala isso, sempre é uma palavra muito forte. Tem um livro, né, que a gente usa em elementos de máquina para quem é de mecânica, o Norton, e a primeira página dele ele traz falando: a vida não é um livro que tem a resposta atrás. Isso é muito importante, porque na vida é assim. Quando você vai projetar as coisas, seja sendo engenheiro, seja qualquer pessoa, para qualquer problema da vida, você vai ter que ali raciocinar para além das variáveis, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, que a gente não vai ter sempre a respostinha ali no final do livro. Quando você vai fazer um projeto, mas lá eu aprendi com metal, aqui é madeira, então você vai ter que fazer uma outra análise, né? Qual é a deflexão ali, nananã. Então, é muito importante que vocês façam essa análise, não, né, só decorar. Então, aqui a gente vai usar V ao quadrado sobre R, porque a gente está preocupado com a velocidade linear para ter essa comparação do velocímetro do carro e da angulação ali da estrada, tá bom? Então, quem que é NX? Olha só, NX é N seno de θ. E aqui esse M, vou até apagar aqui, que ele é um Mzão, né, a massa do carro. Então, Mzão V ao quadrado sobre R. E aqui, o que a gente vai fazer? Olha, a normal eu consigo encontrar aqui no eixo Y, ok? Então, eu vou isolar a normal. Quem que é normal? Mzão G cosseno de θ. E vou trazer para cá. Então, a normal é Mzão G cosseno de θ, que multiplica seno de θ, aqui desse lado, Mzão V ao quadrado R, certo? E aqui, o que a gente tem? Olha, é uma multiplicação, quando não tem nada embaixo é 1, então isso aqui fica mg. Olha, seno dividido por cosseno, isso aqui é tangente. Deixa eu só circular isso com isso, e aí escrever tangente aqui de amarelo para ficar melhor visível. Do outro lado, a gente tem massa, V ao quadrado, R, e a gente está preocupado em encontrar a velocidade em função do ângulo. Então, vamos analisar isso. Olha, aqui a gente tem emissão dos dois lados, posso cortar. E aí, se a gente escrever como sendo o raio está dividindo, passa multiplicando, então fica RG é igual, RG tangente, né?
deixa eu mudar a cor aqui, RG tangente de θ vai ser V ao quadrado. Então, V vai ser raiz de RG, né? Raio vezes gravidade vezes tangente de θ. Então, a gente percebe que a velocidade, ela é proporcional à tangente, à raiz, né, da tangente do ângulo. Então, a gente tem ali, teríamos uma velocidade limite, baseado no ângulo. Então, dependendo do exercício, se fosse, vamos supor, um raio de 5 metros, gravidade 9,81 metros por segundo, e ali a gente tivesse, sei lá, tangente de 30 graus, fosse uma inclinação de 30 graus, ou nem isso, né? Uma elevação pequena, vamos por 10 graus. Então, se a gente tivesse, né, uma tangente, e aqui é o ângulo, um ângulo de 10 graus. Então, isso iria limitar essa minha velocidade. Eu teria uma velocidade máxima para que essa força ali fosse centrípeta, né? Então, a partir dessa velocidade máxima, se eu atingisse, se eu, né, acelerasse um pouco mais, para equilibrar isso, teria o atrito. O pneu ali criaria um atrito, mas se eu excedesse muito essa velocidade, se eu acelerasse demais isso, o que ia acabar acontecendo? Eu ia acabar derrapando. Então, baseado nessa equação aqui e baseado, óbvio, nos parâmetros que você tem para cada caso, ou seja, cada estrada tem uma inclinação e tem uma angulação, e a partir dessa angulação que você relaciona, nós teríamos ali um V máximo de suportar antes do que? De derrapar, né? Antes ali de sair sentido, ou seja, sentido raio, porque a força resultante está apontando centrípeta, né? Então, essa saída seria uma saída centrípeta. A força resultante estaria para o quê? Para o centro da trajetória, tá? Então, essa análise é muito importante, os exercícios normalmente trazem, nem sempre é uma curva com elevação, muitas vezes até uma curva sem elevação. Se eu não me engano, eu fiz o exercício lá no Instagram, o exercício 17, tá lá nos destaques de dinâmica exercícios, e nós fizemos uma curva, né, um carro, encontramos a velocidade máxima deste carro para ele não derrapar, porém não era uma curva com elevação, era uma curva sem elevação. Mas aí a gente faz a análise, né, só não leva em conta esse θ, tá? Então é muito importante essa análise, e aí a gente analisa qual é a força máxima. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá, se eu não me engano, é o exercício 17, não sei se do capítulo 5 ou 6, agora eu não me lembro, mas tá lá no destaque, eu deixo tudo salvo, resumo, exercícios que a gente resolve lá no Instagram ficam todos salvos. Alguns eu trago para cá em forma de vídeo, onde eu sinto que precisa, né, ter esse contato mais direto, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Essa é uma análise muito importante que aparece sempre. Então, esses exercícios, eles têm sempre uma característica, né, de ter um carro com uma elevação. Então, a gente precisa entender. Óbvio que a gente não vai decorar e vai sempre ser isso, Natana, e acabou? Não, acabei de falar que não é para decorar, mas é para já trazendo, né? Isso aqui é uma aula exemplo, né? A gente analisa, faz diagrama de força, vê por que a gente usa aceleração centrípeta com velocidade linear, porque a gente está analisando a velocidade lá do velocímetro do carro. Então, para vocês colocarem mais conceitos aí dentro da caixinha, né? Quanto mais conceito bom, melhor. Então, a gente seleciona os melhores conceitos, as melhores análises para que vocês vão entendendo, tá bom? Um beijo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu comentário aqui embaixo e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom?